Olá, ouvintes do Comunicast, começa mais uma edição do podcast Blog da Comunicação. Eu sou o Guilherme Freitas, um dos editores aqui do blog, e de novo a gente vai falar sobre o Campeonato Brasileiro, que está chegando na reta final, só mais 2 rodadas para o fim do Brasileirão, e hoje eu vou conversar com os nossos 3 colunistas que participaram da edição passada, né? O James Freitas, o André Ítalo e o Leandro Lopes. Tudo bem, James? Prazer tê-lo mais uma vez aqui no programa. Olá, Guilherme. Olá a todos os participantes de mais um Comunicast. É um prazer novamente poder participar, tratando desse assunto tão gostoso que é falar sobre futebol, numa época importante como essa de definição do campeonato das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Então, é um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Legal. André, seja bem-vindo mais uma vez ao Comunicast. Ok, obrigado, Guilherme. É um prazer estar participando mais uma vez, pela segunda vez aqui do Comunicast. Um abraço ao James, um abraço também ao Leandro. E um abraço também a todos os ouvintes que estão aí tendo o prazer também de ouvir o Comunicast. Leandro, mais uma vez você discutindo futebol aqui com a gente. Seja bem-vindo aí a mais uma edição. Um abraço, Guilherme, um abraço para o James, um abraço para o André também. Prazer é meu estar aqui de novo. Obrigado pelo convite. Estou pronto para debater. Bom, o Campeonato Brasileiro está chegando na reta final, faltam 2 jogos, só 2 rodadas para a gente saber quem fica com a taça, Cruzeiro, Corinthians ou Fluminense. E a rodada passada a gente teve até um jogo que muita gente considerou polêmico. A goleada do Fluminense por 4-1 em cima do São Paulo em Barueri. James, você achou que foi um jogo polêmico ou você acha que foi um jogo normal? O Fluminense que foi superior ao São Paulo? Olha, eu acho que primeiramente o São Paulo não entregou o jogo. Não foi nenhuma represária, né, sobre o que aconteceu no ano passado. Eu assisti o jogo inteiro de cabo a rabo. Fiz questão de assistir para ver com os meus olhos se iriam fazer algo, iam ensaiar algo desse tipo. E o que eu posso dizer é que o Fluminense no primeiro tempo jogou muito mais bola do que no segundo. Entendeu? Uhum. O placar não reflete aquilo que foi o jogo no segundo tempo. Ou até foi. Só que depois da expulsão do Xandão e do Richarlison. O que aconteceu foi, o primeiro tempo o Fluminense foi amplamente superior. Poderia ter saído por 3-0. Estaria de bom tamanho. Voltou para o segundo tempo São Paulo. São Paulo não melhorou. São Paulo foi o mínimo de um São Paulo, entendeu? Equilibrou a partida. Teve algumas chances. O Fluminense foi com o Washington e perdeu uma chance bizarra de gol, né? E seguindo aquele provérbio futebolês que quem não faz toma, no lance seguinte o Lucas Gaúcho empatou e o Fluminense acuou. E depois das expulsões o Fluminense, né, logicamente que era natural o caminho do gol, até porque o São Paulo não tinha volante para marcar, né, com característica de marcação. Os atacantes estavam voltando para marcar sem sucesso e foi um verdadeiro desastre. Mas pela postura que o Fluminense tem, eu acredito que o título ainda está em aberto. Por mais que eu acredite que Palmeiras e Guarani não vão ser tão pedras no sapato do Fluminense como o São Paulo poderia ser, até achei que fosse ser no jogo, né, do último domingo, eu acho que por essa inconstância do Fluminense, que oscila muito as emoções do grupo, o grupo está muito pressionado, isso deu para sentir naquele jogo. Então eu acredito que o torcedor corintiano tem que agarrar suas esperanças nessa possibilidade, né, nessa inconstância do tricolor carioca.
E também pode ter acabado com essa vitória de lavar a alma, né, contra o São Paulo. Então, é uma coisa assim pra gente ver na próxima rodada. Mas só completando, né, a pergunta, né, respondendo a pergunta que você me fez, eu não acredito que o São Paulo entregou. Eu não acredito que o São Paulo usou das mesmas artimanhas que o Corinthians fez no ano passado, né? Eu acho que o Corinthians fez em 2009 o Chicão foi expulso, o Bruno Menezes foi expulso, o Felipe foi com aquela vontade de defender o Flamengo, e né, inclusive foi o Flamengo que tirou eles da Libertadores, o grande sonho do corintiano na conquista da Libertadores, e de brinde, de extra, ainda colocou o São Paulo no caminho, né, do título, que pode ter sido um diferencial na balança, né, pro título do Corinthians esse ano, mas eu ainda acredito que o Corinthians vai se sagrar campeão brasileiro. André, você acompanhou aí o jogo do São Paulo e Fluminense, né? Esse jogo recheado de polêmicas, pelo menos aqui em São Paulo, torcedores do Corinthians acusando o São Paulo de ter entregado o jogo, o São Paulino falando que o time está desmotivado. O que você pode apresentar aqui para os ouvintes desse jogo, 4-1 para o Fluminense? É até engraçado falar desse jogo, né? Porque ano passado o Corinthians fez a mesma coisa contra o Flamengo. O Flamengo estava disputando o título contra o São Paulo, né? Todo mundo lembra disso. Agora, eu achei que ano passado foi muito mais descarado, né? O Felipe, naquele pênalti, nem sequer pulou. O Rogério Ceni, pelo menos, fez a parte dele no jogo contra o Fluminense. Eu acho que eu assisti ao jogo. Foi um jogo bem interessante. Mas eu não acredito muito que o São Paulo tenha entrado com a intenção de entregar o jogo. Eu achei que o Fluminense venceu muito mais porque é mais time que o São Paulo do que porque o São Paulo entregou. Eu assisti ao jogo e eu percebi que os jogadores do São Paulo estavam se esforçando, estavam dando carrinho. O Rogério Ceni estava pulando nas bolas, fez várias ótimas defesas. Você percebe também naquele lance que o zagueiro do São Paulo é expulso, ele era o último homem, ele fez a falta. Provavelmente, se ele quisesse entregar o jogo, ele teria deixado o atacante do Fluminense entrar na área e fazer o gol. Eu achei que o São Paulo jogou sério. Mas o Fluminense venceu porque o São Paulo, apesar de ter jogado sério, apesar de ter sido profissional, não é o mesmo São Paulo de outras temporadas. Não está jogando tão bem, né? Porque se o São Paulo entregou esse jogo, você pode dizer que o São Paulo entregou o campeonato todo, porque o São Paulo não foi bem a temporada inteira. E também tem a questão da motivação, né? Por mais que os caras sejam profissionais, eles não têm muita motivação. Eles não estão disputando nada no campeonato. Eles jogaram ali o feijão com arroz, se esforçaram e tal, simplesmente só para honrar a camisa do São Paulo. Mas eu não acredito que tenha havido entrega. Eu acredito que o Fluminense venceu. E até é bom lembrar também, né, que o placar foi 4-1, mas o Fluminense só conseguiu esse placar elástico depois que o São Paulo teve 2 expulsos. Quando estava 11 contra 11, o jogo estava equilibrado, estava 1-1. Você vê que o São Paulo foi atrás do gol, depois que fez o gol, comemorou bastante. Então, eu acho, enfim, resumindo, o Fluminense venceu porque foi mais time. E você, Leandro, o que você achou aí do jogo São Paulo e Fluminense? Você achou mesmo que o São Paulo estava desmotivado pro jogo? Ou você achou que o Fluminense impôs o seu jogo sobre o São Paulo? Qual a sua opinião aí sobre esse duelo de tricolores? Então, Guilherme, eu acho que falar que o São Paulo entregou eu respeito quem fale, mas eu não concordo. O São Paulo não teve um bom ano o ano todo. O São Paulo teve lampejos de bom futebol contra o Cruzeiro e no segundo jogo contra o Inter na Libertadores. Foram lampejos de bom futebol. Piores jogos do São Paulo no Brasileirão foi contra o próprio Corinthians, 3-0, um passeio corintiano, e contra o Goiás, uma derrota em casa. Eu não acho que essa derrota pro Fluminense tenha sido um jogo entregue, não. O São Paulo é aquilo que você comentou, é questão de motivação. Um time tá brigando pelo título e o outro time não tá brigando por mais nada. Quer dizer, por mais que existisse a chance matemática de Libertadores, o time de São Paulo não tinha... as pessoas sabiam, o torcedor sabia que não dava para chegar.
Então, enfim, o jogador não vai correr, tem um rival do outro lado, não vou dizer que entregou, mas o cara sabe que não vai chegar a Libertadores e não vai correr, suar sangue pra derrotar um time que tá lutando contra o rival. Eu acho que é diferente de entregar. Os jogadores teriam ganho. Acho inclusive que o São Paulo estava jogando bem até o momento em que o Weber expulsou os dois jogadores do São Paulo. Não gostei das expulsões, nem da do Xandão, ainda que fosse o último homem, não gostei. A Richarlison, enfim, o último jogo dele pelo São Paulo, por tudo isso que ele fez e vem fazendo nos últimos tempos, sendo expulso a cada jogo sim, jogo não. Mas eu acho que mesmo o São Paulo desmotivado ia acabar, não ia perder. Eu acho até que ganhava, mas perder eu tenho certeza que não. Porque o time do Fluminense estava muito nervoso. Tava nervoso pra fazer gols. Os gols que o Washington perdeu, um deles que todo mundo viu, mostrou não só que o Washington tá vivendo uma péssima fase, mas que o Fluminense estava nervoso. O time estava bem nervoso. E eu acho que o São Paulo ia acabar tomando proveito disso. Com os moleques lá, o Lucas e o Lucas Gaúcho. O São Paulo ia tomar proveito disso e ia ganhar. Não acho que entregou. Acho que jogou sem vontade, como eu já esperava que fosse jogar. Como vai jogar agora contra o Atlético Goianiense, como vai jogar contra o Atlético Mineiro. Sem vontade. E não é nada demais. Nada que estampe uma entrega. É diferente do que aconteceu no passado, na minha opinião. Diferente da capa do jornal Fiel, 12 derrota. Diferente do goleiro Felipe não pular no pênalti. Mesmo ele dizendo que estava protestando contra a marcação do pênalti, é diferente. Nenhum jogador do São Paulo se declarou torcedor do Fluminense ou algo do tipo. Não vi nada de entrega. Vi um time sem vontade e o outro brigando para ser campeão. A derrota de 4-1 foi humilhante para quem é torcedor do São Paulo. Mas não foi nada para prejudicar alguém deliberadamente, pelo menos. A gente tem a Série B, que está também faltando uma rodada para acabar. Tem dois clubes aí disputando esse acesso, que é Portuguesa e América Mineiro. James, você acha que a Portuguesa vai bater na trave de novo? Ou você acha que a Lusa sobe dessa vez? Eu gostaria, eu até brinco com os meus amigos, e dizem que o São Paulino é um torcedor acomodado. Né? Classificam isso, né? Um torcedor de luxo. Dizem que o corintiano é sofredor. Se o corintiano é sofredor, o que falar do torcedor da Portuguesa? Com todo respeito, torce para a Portuguesa. Essa é uma brincadeira que a gente faz. E eu não acredito que a Portuguesa suba. Eu acho que a Portuguesa teve todas as oportunidades de estar numa situação melhor, tem elenco melhor do que o do América, mas talvez seja essa a túnica do brasileiro. A bola pune, como diz Muricy Ramalho. E como perder pontos preciosos em casa vai punir, eu acredito que puna a Portuguesa e, quiçá, Corinthians na Série A. E a respeito do Ronaldo, né, que saiu machucado contra o Vitória, uma lesão muscular, tá fora desse jogo contra o Vasco, ninguém sabe se ele volta na última rodada. Você acha que o Ronaldo, né, que está invicto com o Corinthians no Brasileiro, vai ser assim um diferencial negativo para o time nesses dois últimos jogos, caso ele não jogue? Você acha que o time vai sentir muito a falta dele, na sua opinião? Cara, assim, o Ronaldo, ele é um